Boa tarde a todos que estão presentes nesse evento, a todos que nos acompanham pelas redes sociais e a outros que irão nos acompanhar futuramente pelo vídeo. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui hoje reunidos no Espaço Energia Museu Copel. E o motivo de estarmos juntos aqui é que o IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus, todos os anos convoca os museus a se organizarem nas Semanas Nacional de Museus para celebrar um tema. E o Espaço Energia, todos os anos, participa. E este ano, também, dentro da sua programação, nós inserimos este evento de cunho muito importante para a Copel e para o próprio objeto do Espaço Energia Museu Copel, que é a memória empresarial. Então, na 21ª semana, nós temos como tema sustentabilidade, museus e bem-estar. E uma das perguntas que nos vem, qual é o sentido de trazermos uma conversa nesse sentido que nós traremos aqui? Então, é importante que a gente se lembre o que significa, primeiramente, museus. Os museus têm uma função extremamente importante na sociedade, por ser ele que faz a interface do conhecimento com o público. Então, os museus, além de informar, instruir, têm a função de educar. Sustentabilidade nada mais é do que a nossa preocupação com as atitudes do presente, pensando naqueles que nos sucederão, que virão depois de nós. O quanto que nós estamos sendo responsáveis com as nossas atitudes. E ainda dentro do tema bem-estar, podemos já associar diretamente a energia, que é o negócio da Copel. Então, a energia é o produto primário da geração de qualquer bem-estar. Então, nesse sentido, nós escolhemos o professor Nelson Pinto, que todos terão a oportunidade de conhecer a importância dele dentro desse contexto, para que, então, possa nos colaborar com o colóquio da memória do setor elétrico paranaense, o caso da usina Governador Parigô de Souza e o pensamento do ex-presidente da Copel, Parigô de Souza. Nem suas palavras, já que o professor Nelson Pinto foi contemporâneo de Parigô. Então, para este colóquio, convidaremos alguns colegas da Copel, que são também colegas do professor na área da engenharia, aos quais gostaria de chamar e pedir que ocupem os seus lugares. Então, convido o Vinícius Luiz Rocha. Vinícius é engenheiro civil, especialista em segurança de barragens, mestre em engenharia civil. Atua na área de segurança de barragens da Copel desde 2017. O Quirone Oliveira Pires. Quirone é engenheiro civil, especialista em patologia das construções, mestre em construção civil. Atua na área de manutenção e segurança de barragem da Copel desde 2008. Elton Moura Lombardi, engenheiro eletrônico, atua na área de engenharia de manutenção da geração da Copel. Foi gerente responsável pela usina Governador Parigô de Souza, de 2009 a 2013. E, enfim, chamo o professor engenheiro Nelson Luiz de Souza Pinto. O professor Nelson se tornou um dos maiores especialistas do mundo em barragens hidrelétricas. Faz parte do seu currículo alguns dos principais projetos de geração de energia do Estado do Paraná e do mundo. De sua honrosa formação acadêmica na Universidade Federal do Paraná, obteve uma bolsa de estudos para realizar seu mestrado
na destacada Universidade de Inoa, considerado um importante centro mundial de estudos de hidráulica. Professor Nelson também foi empregado da recém-criada Copel em 1954. Ele esteve à frente da Eletrocap, responsável pelas obras do aproveitamento hidrelétrico Capivari-Cachoeira, atual usina Governador Parigô de Souza, em Antonina. Participou da condução do projeto da maior usina da Copel, a de Foz do Areia. Naquele momento, a maior barragem do mundo com enrocamento com face de concreto. Como professor de hidráulica, atuou na transformação do CHPAR num centro de pesquisa de hidráulica da Universidade Federal do Paraná, que se tornou uma referência mundial, desenvolvendo o estudo de modelo de várias obras importantes para o Brasil e para o mundo. E ainda, recentemente, o professor Nelson formalizou a transferência de todo o seu acervo técnico para a guarda permanente da Copel. Esse acervo é incontestável quanto à sua importância técnica para as atuais equipes de engenharia da geração da Copel e quanto para enriquecer a memória do setor elétrico de forma global. Enfim, abrindo os trabalhos dessa tarde, nós daremos início, então, a essa conversa. Agradeço a todos, farei parte da mediação. Eu sou Jacira, funcionária da Copel, historiadora e museóloga, e, junto com meus colegas, faremos esse colóquio, juntamente com o professor. Obrigada. Boa tarde a todos. É um privilégio poder estar entrevistando o senhor, professor Nelson. E é um privilégio poder estar representando meus colegas da Copel aqui e até, ouso dizer, vários engenheiros aqui, toda a classe de engenharia aqui no Paraná. Professor, com base em seus relatos anteriores, né, nós percebemos que o professor Parigô criou a Copel, em conjunto com outras pessoas, e, ao ser conduzido à presidência da empresa pelo Ney Braga, ele atuou de forma preponderante para a expansão da Copel, né? Sabe-se que o professor Parigô, né, foi fundamental para que a gente obtivesse a concessão de Foz do Areia, e que o governador Ney Braga também atuou para que a gente obtivesse importantes concessões, como a exemplo da usina de Segredo. Tá? Com base nesse contexto, professor, o professor Parigô, ele influenciava o governador Ney Braga? Não entendi. O professor Parigô influenciava as decisões do governador Ney Braga? Sim, eu acredito que no assunto energia, no assunto hidráulica, sim. O Parigô foi um dos assessores e conselheiros do Ney Braga nessa época. O professor Parigô era um visionário? Eu não posso dizer, não sei se o termo visionário é empregado de uma maneira depreciativa. Ele não era funcionário, ele era um engenheiro com o pé no chão e que recebeu tarefas que, na época, eram tarefas que pouca gente aqui no Paraná tinha condições de contribuir. E ele, Parigô, dentro de uma sistemática muito séria e responsável, ele sempre atendeu os reclamos da sociedade dentro do que ele conhecia do assunto. Então, ele mesmo, o professor Parigô, cresceu
depois que a Copel foi criada, porque os problemas que foram sendo enfrentados foram também sendo cada vez mais complexos e maiores, e ele cresceu junto, sempre aconselhando com muita propriedade. Oi, professor. Primeiramente, gostaria de dizer que é um prazer e uma honra poder estar aqui tendo essa conversa com o senhor e com os colegas. E eu vou fazer a seguinte pergunta. A gente poderia dizer que a Copel foi criada tendo como objetivo a construção da usina Capivari Cachoeira? Não. Não, a Copel foi criada para acompanhar uma tendência nacional. Quer dizer, tinha sido constituída a CEMIG em Minas Gerais, tinha a CESP em São Paulo. Então, o Parigô foi encarregado de criar a Copel. Então, ele recebeu uma incumbência do governo do Estado, de criar uma companhia semelhante a essas companhias que chamavam de economia mista, que era a ideia dos financiadores internacionais de que o governo tivesse, de fato, uma responsabilidade legal bem definida, que os diretores fossem homens responsáveis como os diretores de uma empresa privada. Então, foi daí que surgiu a ideia da economia mista, quer dizer, são firmas do governo com a estrutura de uma companhia por ações. Então, os diretores respondiam como responsável por aquele patrimônio. Foi daí que surgiu, então, a Copel. Mas já quando surgiu a Copel, já havia a CEMIG, já havia essas outras empresas. E a Copel seguiu nesses passos. E a usina Capivari Cachoeira foi idealizada como? Foi idealizada pelo professor Parigô? Não, a ideia do Capivari Cachoeira é muito antiga. Então, se você for na antiga divisão de águas do Ministério da Agricultura, tem lá o primeiro esquema de aproveitamento do Capivari, o que se chamou Capivari Cachoeira, quer dizer, o desvio das águas do rio Capivari para a bacia do Cachoeira. E isso foi na concepção já da divisão de águas do Ministério da Agricultura, que era o órgão federal encarregado dos projetos, etc., de concepções desse tipo. Só que não havia uma organização funcional assim, muito clara. Aí, quando se criar a CEMIG, se criou outras empresas desse tipo, a Copel seguiu nesses passos. Quer dizer, então, ela foi instituída pelo governo do Estado nos moldes da CEMIG. E a diretoria tinha, então, entre as suas responsabilidades, fazer o Capivari Cachoeira. Mas esse Capivari Cachoeira, a concepção dele, o desvio do rio Capivari para o rio Cachoeira, já tinha ocorrido em vários estágios, e já tinham empresas particulares dado opinião, já tinha esquemas iniciais, de um jeito ou de outro. Então, empresas como os italianos, lá já não me lembro os nomes das empresas, mas eles já tinham apresentado alguns croquis de um possível aproveitamento. Aí, o último que surgiu era do pessoal francês, da Sogrear, parece que era. Agora já também, assim, de memória, não consigo saber lembrar os nomes. Mas era, então, uma empresa que concebeu esse último projeto, mais ou menos como ele foi
realizado. Quer dizer, a usina, que em certos esquemas era a céu aberto e outras subterrânea, ficou definitivo que seria subterrânea. Aí, respondendo uma outra questão aí que aparece, pela dimensão das máquinas, pelo salto, ela podia ser assemelhada à usina em Labati, da EDF, que era uma usina subterrânea, com uma queda mais ou menos dessa grandeza, 700 e tantos metros, e com turbinas Pelton. Então, no projeto final que ficou no Capivari, eles praticamente copiaram o projeto o que diz respeito à usina. Quer dizer, a queda já é outra coisa, porque aqui no nosso caso a queda é feita pelo desvio do rio de uma bacia para outra. Em Labati não, é uma usina nos Alpes, mas é mais ou menos a mesma queda. Então, a usina em si, quer dizer, onde estão as máquinas, etc., podia ser copiada ipsis literis, quase. Então, se você olhar o projeto de Labati, vai ver que está aí o projeto de Foz do Areia. Não é de Foz do Areia, de Capivari Cachoeira. Mas, claro, que Capivari Cachoeira veio depois de Labati. Então, não dá para dizer que eles copiaram, como nós que copiamos, quer dizer. Mas foi um projetista francês que simplesmente aproveitou aquele esquema, aquela configuração, então o número de máquinas, o tipo de máquinas, usinas Pelton de 4 jatos, uma série de coisas foram extraídas do próprio Labati. Professor, seguindo então sobre o projeto da usina Capivari Cachoeira, considerando que as instalações da usina elas estão dispostas ao longo de 3 diferentes municípios, né, sendo que boa parte são estruturas subterrâneas, quem foram os principais responsáveis pela definição dos arranjos da usina? Os arranjos civis, a localização da barragem, da casa de força, tudo mais. O que é que tem? Não entendi. Os principais responsáveis, quem tomou a decisão, vai ser localizado nesses pontos? Não, quer dizer, o último projetista francês que tomou, eu já não me lembro exatamente qual era a firma, se era Sogreal ou se não era, enfim, eu não me lembro o nome da firma. Mas eles é que sugeriram usar o esquema de Labati. Então, eles chuparam praticamente a íntegra o projeto, adaptando, claro, as coisas principais, mas a dimensão das máquinas, o tipo de máquina, e tudo era muito cópia de Labati, cópia de Labati. A maneira de colocar no subterrâneo, tudo isso foi feito assim. Então, o mérito foi ter copiado bem. E copiado uma usina que funcionava bem também, né? Quer dizer, que era econômica, era um esquema. Então, eu não sei se eu respondi a pergunta. Acho que sim. Professor, quais foram assim os maiores desafios durante a concepção e elaboração do projeto da usina, considerando esse contexto que o senhor comentou? Eu não sei como é que você pode definir isso. Os maiores problemas eram a falta de experiência dos dirigentes do setor elétrico, da própria Copel, etc. Quer dizer, nós estávamos fazendo uma coisa que era novidade para nós. Então, a ideia de fazer essa usina semelhante à usina em Labati, que surgiu de quem? Surgiu do projetista. Então, não fomos nós. Naquele tempo, nós não tínhamos essa estrutura técnica para
ter uma iniciativa, dizer, o projeto vai ser assim, o assado. Quer dizer, quem sugeriu aquele projeto, que, no fundo, no esquema construtivo, era muito semelhante à Labadie, foi o projetista francês, o último que trabalhou numa coisa. E nós concordamos com ele, mas a nossa concordância era uma concordância de quem reconhecia uma superioridade de quem estava fazendo, que eram os próprios franceses. Após o projeto de GPS, professor, a Copel esteve envolvida no projeto de grandes aproveitamentos, né? Inclusive projetando a usina de Salto Osório para a Eletrosul, né? Em sequência. Pode-se afirmar que os técnicos da Copel eles obtiveram a experiência para projetar essas outras grandes usinas quando participaram do projeto de Capivari Cachoeira? Aí eu posso dizer que eu tive uma certa influência, porque eu sempre fui muito interessado na parte técnica. O projeto é feito assim, assado, por essa razão, por aquela. Em termos não de quem é dono, nem quem vai ser o proprietário, nem quem vai ser geração. Quer dizer, a máquina de fazer energia era a usina, e essa usina a gente dava palpite. E nós tivemos, nessa ocasião, como funcionários da Copel e com outros, influir muito e participar muito da concepção própria do projeto. E, com isso, houve uma formação de pessoal técnico correspondente. Então, muitos funcionários da Copel passaram a ter assim, uma experiência que não era comum nas companhias como a Copel, para poder opinar tecnicamente sobre os assuntos. E isso permitiu que a Copel depois participasse com muita efetividade das obras que se seguiram no próprio Rio Iguaçu, que foi Foz do Areia, Salto Osório, enfim, essas usinas que fizeram a cadeia do Rio Iguaçu. E, nesse caso, a Copel já teve uma influência mais técnica, entrando no detalhe das razões técnicas das coisas. Professor, com relação à escavação dos túneis, sabe-se que técnicos, engenheiros assessoraram os trabalhos de escavação de cerca de 20 quilômetros de túneis, né? O senhor se recorda de algum contratempo ou mudança de planos durante os trabalhos de escavação? Para o trabalho de escavação, a Copel lançou mão de um pessoal da Sofrelec, que eram engenheiros da Électricité de France, que é um órgão estatal francês, que tinha muita experiência em usinas subterrâneas. E eles criaram a Sofrelec como um braço, digamos, comercial para vender projetos para terceiros. E esse pessoal, a Copel entrou em acordo com eles lá, etc., e contratou uma assessoria técnica para fazer o projeto de detalhe do Capivari Cachoeira. Então, quer dizer, essa ideia de fazer igual a Bati, etc., etc., veio dessa participação dos franceses como assessores técnicos. Mas a Copel é que assumiu a autoria do projeto. Então, nós, naquela época, passamos a ser os próprios projetistas do Capivari.
E durante os trabalhos, assim, houve algum problema que o senhor se recorde? Ou ocorreu tudo dentro do esperado? Não me lembro. Eu penso que não teve nada de surpresa. Eu acho que eu não me lembro de nenhuma surpresa, né? O andamento foi bastante bom. Não me lembro. Tem alguma denúncia que não foi? Não. Os relatos indicam que praticamente não houve erro, né? Que até onde eu escutei e eu estudei sobre o assunto, durante as escavações praticamente foram em duas frentes, né? Até onde eu me recordo, e praticamente não houve erro no encontro da escavação do túnel. Sim, mas isso aí é coisa para leigo ficar assustado. Quer dizer, mas na engenharia de túneis, a coisa mais normal que tem é um túnel encontrar o outro como ele deve. Porque se faz uma geodésia da topografia que corrige qualquer problema da curvatura da Terra, do diabo. De maneira que você tem a noção clara de onde você está perfurando, vem de um lado, vem do outro, vai se encontrar. E assim foi feito e assim aconteceu. Teria sido uma vergonha se não tivesse acontecido. Mas não é uma coisa para você se vangloriar, porque era o que tinha que ser. Simplesmente uma constatação que aquilo que a gente copiou, etc., copiou sabendo o que estava fazendo. Então, tanto que está lá, né? E chegou lá certo como tinha que chegar. Professor, sobre a barragem da Capivari Cachoeira, né? A usina conta com uma barragem de 60 metros, né, constituída de terra. Qual foi a decisão técnica pelo tipo da barragem e quais os principais desafios na construção? Isso aí foi uma evolução lenta. A barragem, a gente deu um palpite. Estou querendo me lembrar qual foram os palpites finais, qual era a estrutura. Eu já aqui na cabeça assim, não estou me lembrando. Mas a barragem de terra era uma questão de economia. As barragens de terra, naquela época, eram sensivelmente mais econômicas que as barragens de concreto. Então, nós fizemos a barragem de terra. E tinha aqui já consultores como o Milton Vargas, de São Paulo, Vitor de Mello. Eram homens que já tinham experiência em barragens desse tipo, principalmente em São Paulo. Então, o Vitor, como é que chama ele? O Milton Vargas foi contratado por nós para ser consultor para esse projeto. Então, ele deu palpites para a barragem de terra e foi assim que foi feito. E era uma barragem muito econômica, porque era uma barragem homogênea de terra. Terra tinha bastante. O que tinha que ter é cuidados, porque a terra tinha uma umidade natural muito alta, etc. Então, o controle da umidade, da construção, tudo isso trouxe uma série de dificuldades técnicas que foram resolvidas e a obra foi feita com muita facilidade. Com relação à logística de materiais para construção, para as construções da casa de força e tudo mais, a gente tem alguns relatos de que houve transporte por balsas dos materiais através do rio Cachoeira. Isso procede, professor? Eu vi isso, mas eu não me lembro. Mas, de fato, havia várias coisas que eram transportadas através do rio, né? Então, se no Capivari, a parte das turbinas, etc., veio por balsa e tal, mas, francamente, já não me lembro mais.
Professor, e considerando a queda de cerca de 750 metros, houve algum cuidado, necessidade de algum cuidado especial para a construção do conduto forçado e da casa de força? Sim, é claro que um conduto forçado com 1.000 metros de comprimento e um desnível de 750 metros, aqui no Brasil não é um feijão com arroz que acontece toda hora. Então, havia no Brasil já algumas usinas com essa queda, que eram usinas da Light, em São Paulo, quer dizer, porque usavam também a água do Planalto e derrubavam lá embaixo na queda. Então, tinha essa mesma... Quer dizer, o mesmo valor de queda, mais ou menos. Então, a queda já havia precedentes, e a gente sabia fazer. Então, e essas fabricantes de turbinas, como Foyt, etc., tinham experiência disso, inclusive dos órgãos matrizes dessas Foyt da vida. Então, a escolha da máquina. As máquinas foram Pelton de 4 jatos, quer dizer, eixo vertical, quer dizer, isso tudo já era uma coisa concebida em função da própria experiência da engenharia brasileira com esse tipo de situação. Então, fora isso, o cuidado era o cuidado que precisava ter, né? Quer dizer, você quando faz, por exemplo, um conduto forçado, subterrâneo, com se diz, uma escavação de um túnel inclinado, com uma blindagem metálica para tornar impermeável. Então, você veja, você faz o túnel, esse túnel vai trabalhar em alta pressão. A rocha que ficou aí, ela resiste a essa situação, mas não tem o controle da infiltração. Então, agora você faz uma blindagem metálica, cuja finalidade principal é tornar o revestimento impermeável, para que a água fique contida e não se meta pelas montanhas. Não é tanto para não perder água, é porque a perda de água seria pequena relativamente, por causa da infiltração. Mas com esse tipo de pressão, ela vai se meter pela montanha dentro, vai criar problemas. Então, você torna impermeável. Agora, quando se torna impermeável com um revestimento metálico, você verifica o seguinte, que você não precisa de muito metal para tornar impermeável. Quer dizer, digamos, 1 centímetro de chapa, a água não passa, mesmo que a pressão seja alta. Mas a força vai ter que ser transmitida para a montanha. Então, aí o que é que acontece? Se você esvazia o conduto, aquela força que acabou pondo um pouco de água infiltrada dentro da montanha, passa a agir de fora para dentro. Então, aí há o perigo da flambagem ou do colapso da armadura metálica, porque ela é muito fina, então não pode ser tão fina assim. E isso foi aprendido um pouco também a duras penas. Quer dizer, as primeiras usinas aqui no Brasil que tiveram esse problema, que foram feitas com essa concepção, eles ficaram entusiasmados em reduzir muito a espessura da chapa. Aí a chapa ficou muito suscetível à flambagem. Então, houve casos de flambagem, quando esvaziava, etc. Então, tudo isso foi sendo aprendido pela experiência. E hoje, então, finalmente, se chegou a um meio termo, inclusive criando certas drenagens artificiais. Quer dizer,
por exemplo, eu já não me lembro mais em qual é das obras, mas foi feito um túnel paralelo ao conduto forçado, para deixar vazio, para que a água que se filtrava saísse nesse túnel e não aumentasse muito a pressão sobre a blindagem. E com isso protegia a blindagem. Então isso tudo foi uma evolução do projeto, de concepção, etc. Professor, e com relação à casa de força, houve algum estudo de avaliação para que ela fosse externa à montanha ou desde o início a concepção já... Não, aí o que aconteceu é o seguinte, se você pegar o perfil da queda, lá na hora que o túnel de adução chega na superfície e até aqui para baixo, você vai ver que esse perfil, ele é um perfil muito longo, principalmente na parte de baixo. Então, se você for fazer um conduto forçado a céu aberto e pôr uma casa de força a céu aberto, você vai ficar com um conduto forçado muito longo. Para fazer um conduto forçado, e o conduto forçado é uma peça cara, porque ela tem que resistir a pressões exteriores, internas, etc. Então, tem muita chapa, muita coisa. Então, o que é que acontece? Você quer fazer o túnel o mais curto possível, o túnel o mais curto possível. Para fazer curto, tem que entrar na montanha, porque a montanha está mais lá para cima. Então, você fazendo isso, você aí tem que sair lá embaixo. Então, o que é que aconteceu? Foi feito mais ou menos 1 para 1, aí o túnel ficou curto, o conduto forçado. Mas daí a usina tinha que estar ali. Então, a descarga da usina tinha que sair dali para fora. Era um outro túnel, eu acho que no nosso caso era 2 quilômetros, não me lembro mais, que ficou para sair no túnel de fuga. Então, tudo isso vai surgindo na necessidade de aproveitar o melhor possível as coisas que tem. Obrigado. GPS tem uma chaminé de equilíbrio, né? E recentemente nós tivemos participando de uma inspeção lá na janela de equilíbrio da chaminé e constatamos aquele dique de concreto, né? O quê de concreto? Um dique. Existe um dique de retenção, né? Uma bacia de acumulação em muito bom estado de conservação, né? É sabido que tanto a chaminé, de acordo com alguns dos seus artigos, né? Tanto a chaminé quanto o vertedor de GPS foram estudados em modelos reduzidos, né? Foram os primeiros estudos de modelo reduzido de usinas feitos pelo CHPAR? O senhor recorda? Bom, aí tem o CHPAR já estava lá, né? Não se chamava ainda CHPAR, porque o Parigô não tinha morrido. Então, ele não se chamava Centro de Hidráulica Parigô de Souza. Esse homem veio uma homenagem depois do falecimento do professor Parigô. Mas o centro existia. Então, nós tínhamos... Quer dizer, a gente estudou... Eu era um assunto que eu gostava, esses assuntos, quando eram assuntos mais de hidráulica, eu costumava pegar para eu estudar, para eu ter uma oportunidade de trabalhar. Então, a chaminé de equilíbrio, por exemplo, eu participei muito, porque a gente desenvolveu estudos, fez modelo reduzido. Não é que o modelo reduzido fosse necessário, mas é porque a chaminé de equilíbrio é um problema de transiente, que a gente chama, né? Mas que tem uma solução analítica muito robusta, muito satisfatória. Você não precisa fazer um modelo daquilo, mas a gente fez mais para aprender, para ver aquele fenômeno, como é que ele acontecia, etc. Então,
é difícil agora, assim, no espaço, dizer o que é que de fato era necessário e o que não era necessário. Mas a maior parte dos estudos da chaminé de equilíbrio foram analíticos, puros e simples. Os modelos reduzidos que foram feitos foram para ilustrar mais, em termos didáticos, certos aspectos do fenômeno, mas não que fosse necessário para o projeto em si. Então, o projeto foi feito antes desses modelos. Depois é que andou fazendo o modelo. Então, mas o projeto era feito analiticamente como em qualquer usina subterrânea, etc. Era um assunto conhecido. Porque o pessoal, quando trata de chaminé de equilíbrio, golpe de Ariete, essas coisas, quer dizer, que chama os fenômenos de transiente, então essa palavra transiente valoriza muito o produto. Então, quem trabalha no projeto, não, porque os transientes, porque não sei o que, então aquilo. E as pessoas, de uma certa maneira, em geral, têm um certo medo de meter a mão ali, porque vai dar choque, vai trabalhar. Então, não quer mostrar muita ignorância, então finge que aquilo tudo é muito complicado. Mas não tem nada de muito complicado, simplesmente é que é um fenômeno não permanente, quer dizer, é não permanente? Agora já não me lembro mais as definições. Mas o que é que acontece? Quando você tem água vindo num conduto longo, tem uma chaminé de equilíbrio aqui e o conduto forçado aqui. A usina está lá embaixo. Quando diminui a produção de energia, você fecha total ou parcialmente as válvulas lá na casa de força. Então, se você tem um conduto no caso, era vários quilômetros, né? 14 quilômetros. Então, a água está vindo lá. Aí, dá um acidente qualquer, ou uma razão qualquer, você precisa fechar aquele conduto lá embaixo. Mas a água que está aqui caminhando, quando você fecha aqui embaixo, ela não sabe que fechou. Essa aqui continua indo. Então, para onde que ela vai? Então, precisa ter a chaminé de equilíbrio, porque a água, não podendo continuar para a casa de força, vai para algum lugar. Então, sobe na chaminé de equilíbrio. Então, isso é o que a gente chama um transiente de massa, quer dizer, a água vai desacelerando até parar. Mas, para parar, precisava criar uma contra-energia. Então, essa contra-energia é a subida da água na chaminé. Depois que para, a chaminé não pode ficar mais lá em cima, porque não tem quem segure. Então, ela empurra a água de volta. Então, a água vai e volta na chaminé, no conduto forçado. Então, esse tipo de fenômeno é mais complicado do que o fenômeno que você pega a água, regime permanente, e só tem que calcular perda de carga, etc, etc. Então, é mais complicado um pouco. E é por isso que as pessoas respeitam os que fazem os cálculos das chaminés de equilíbrio. E eles fazem o seu farol para aproveitar a ignorância dos que não sabem como é que faz. Mas, então, tem oscilação de massa, que é a água que sobe e desce na chaminé, e tem o golpe de Ariete, que é uma oscilação elástica, né? Quer dizer, para um conduto forçado pequeno, se você fecha aqui, a água sobe até a chaminé e reflete lá e volta, e fica oscilando aqui. E, nesse período, a água comprime e descomprime, comprime e descomprime. Quer dizer, há pouco volume de água alterado, mas está formando golpes de pressão alta, pressão baixa, pressão alta, pressão baixa, em função da elasticidade da água. Que a água é um fluido compressível.
Então, quando ela comprime, aumenta a pressão e diminui de volume, depois, quando acaba o fenômeno, volta, vai e volta. Então, a pressão sobe e desce, sobe e desce. Esse é o transiente. Então, tem o transiente elástico e tem o transiente de massa, que são, respectivamente, o golpe de Arete e os problemas da chaminé de equilíbrio. Então, isso tem que ser levado em conta. O cálculo hidráulico fica mais complicado, os ignorantes ficam mais fora da jogada, e o pessoal faz o seu farol quando entende o que está acontecendo. Professor, quais foram os principais desafios que o senhor encontrou ao longo da sua carreira profissional como engenheiro de obras hidráulicas? Como o quê? Engenheiro de obras hidráulicas. Os meus maiores desafios? Homem. Não sei qual foram os maiores. É que a gente vai aprendendo gradativamente. Então, quer dizer, quando começou, não sabia nada. Eu, quando fui ser chefe do projeto do Foz do Areia, do Capivari Cachoeira, eu não sabia nada. Eu fui ser chefe. Então, eu fui chefe, diretor técnico, e nunca tinha feito uma obra nem de cachorro ainda. Então, quer dizer, a questão é de correr atrás. Quer dizer, então, nós, naquela época, a gente ficava estudando para não perder o embalo. Saber o que era importante para chamar alguém para dar palpite, ou até onde você podia ir de moto próprio. E foi assim que nós fomos aprendendo. Então, levou tempo. A verdade verdadeira é que, quando acabou o Capivari, nós tínhamos uma equipe que conhecia os fenômenos. Então, isso tudo envolvia cuidado na seleção de pessoal, para que as pessoas que pudessem estudar e aprender aquilo, etc. Então, é todo um conjunto de esforços que leva tempo e requer decisões de diretoria, quer dizer, para que aquilo possa ser feito. Mas quando a gente passa a entender o que está fazendo, aí a coisa funciona. Isso foi o que aconteceu conosco. Quer dizer, depois do Capivari, a Copel teve uma série de outras experiências em que participou com muito mais atividade e participação nas decisões técnicas. Por quê? Porque já o pessoal acompanhava melhor o fenômeno. Mas é assim, tem que aprender, saber o que está fazendo e saber o que não sabe. O importante do sábio é saber o que não sabe. Sabendo o que ele não sabe, já não faz bobagem. Se não faz bobagem, é o sábio. E é isso mesmo que acontece. É isso mesmo que acontece. O que é saber? Saber é isso. Saber é o que é que você precisa para ter a solução. Se você não sabe o que é que precisa para ter a solução, o desastre está aí, né? Agora, se você sabe que aqui eu não posso meter a mão porque eu não entendo o que acontece. Então, aqui eu vou pegar um consultor, eu vou pegar alguém que possa me assessorar nesse tipo de fenômeno. E assim, foi assim que a gente foi se fazendo. Ninguém nasceu fazendo, nasceu sabendo. Nós todos aprendemos, e no nosso caso, partindo de zero, porque nós não tínhamos nada. Então é isso aí. O Parigô, o que é que ele sabia de hidráulica, etc., era praticamente o que ele sabia de medir vazão no Rio Iguaçu. Ele pertencia à turma que media a vazão do rio, o molinete, etc., etc. Quer dizer, era isso aí. Quer dizer, a hidráulica dele
era uma hidráulica super simples, mas ele teve a autocrítica, estudar onde não sabia, de fazer, e transformou-se num homem respeitado na hidráulica. Mas por quê? Porque ele soube limitar onde ele se metia e pedir os auxílios que ele achou que eram necessários para resolver os problemas. Então, ele é o homem certo do início do conhecimento da hidráulica entre nós, sem dúvida. Porque foi o primeiro que identificou aonde tinha que aprender, quem que devia chamar para ajudar, etc. Então, foi isso que fez o Parigô. Quer dizer, ele também não nasceu sabendo, né? Ele era o engenheirinho ali da Vitória. Não é nem União da Vitória, Porto Vitória, né? E acabou governador do Estado. Quer dizer, que o conhecimento dele não era só de hidráulica. Quer dizer, era o conhecimento do organismo humano, do cérebro humano. Quer dizer, ele soube se fazer respeitar. Por quê? Porque respeitou as regras do jogo. Enquanto ele não sabia a regra, ele não agia. Ele estudava, ele pedia informação, etc. Quer dizer, ele foi o típico camarada autodidata. Quer dizer, o camarada que se fez resolvendo problemas grandes, né? Como essas usinas, etc., sem nunca ter feito antes, né? Então, aí é que está o grande mérito. E depois ensinar outros para fazer aquilo e acabar formando uma escola. Então, hoje você, o Centro de Hidráulica aqui nosso é um centro respeitado no mundo. Quer dizer, por quê? Porque nós temos artigos técnicos escritos sobre assuntos que a gente participou, que estão publicados no mundo. Quer dizer, quando a ministra das Minas de Energia lá da China esteve no Brasil, a primeira vez, que começaram esses intercâmbios, né? Quando elas chegaram aqui no Paraná, elas perguntavam: onde que está o professor Pinto? Quer dizer, elas não sabiam muitas coisas, mas sabiam que tinha um professor Pinto aqui. Então, mas como é que você é conhecido? Porque você escrevia artigos. Por exemplo, o Capivari, eu tinha um tio que foi muito influente na minha formação. Então, ele dizia: tem que escrever pelo menos um artigo por ano. Então, ele é que criou essa imagem para nós de que era importante pôr no papel aquilo que estava fazendo, como um artigo que alguém possa ler e aprender. Então, o cara lê, aprende, se aquilo estiver certo, ele vai respeitar o cara que escreveu. E o cara que escreveu, aí o outro já diz: olha, o fulano sabe, porque ele já fez isso. Então, vai de boca em boca. É uma questão como o médico, que é um bom de diagnóstico, bom de operação, etc. O cara vai fazendo as coisas e vai crescendo com o nome. Então, na engenharia era mais ou menos a mesma coisa. Quer dizer, conseguimos formar uma espécie de uma famazinha com base naquilo que a gente, de fato, fez e publicou pelo mundo. Então, me lembro que, por exemplo, nós tivemos oportunidade no Foz do Areia, tinha esse negócio de aeração de vertedor para evitar cavitação, não sei o quê. Então, eu dizia para o Sinildo, que foi o homem que fazia a maior parte dos testes e tudo, ele foi o chefe lá da hidráulica, do Centro de Hidráulica.
Dizia assim, olha, eu pego esse assunto aqui, tem que carcarejar à vontade, porque é uma coisa que pouca gente sabe e nós tivemos a chance de fazer e aprender. Então, vamos criar boca no trombone para que o pessoal saiba que a gente sabe, que é isso que nós fizemos, etc, etc. Então, quando nós começamos a ter voz escutada fora do Brasil, é sinal que você está... Mas também não pode ser só ficar em casa fazendo continha, quer dizer, fez uma coisa certa, que as outras pessoas não sabem. Escreva, publique, quer dizer, faça-se ouvir. E isso foi o que nós fizemos sempre que foi possível. E criamos o Farol. Pode ser, às vezes, que o Farol seja muito maior do que o merecido, mas isso aqui no Brasil é comum. Quer dizer, o pessoal aqui no Brasil, ou você é burro ou você é o super gênio. Você não tem o meio termo, não. Pessoal, o cara que é bom de conversa já é super gênio. Não é uma questão de ser super gênio, é uma questão de aquilo que você sabe fazer. Os outros não sabem, ensine, escreva. Como é que você ensina? Ensina escrevendo como é que faz. Certo? Se você estiver certo, as pessoas vão respeitar, e o teu vai... E é assim que é. E assim foi. Que bom para todos nós. Professor, o senhor iniciou a sua carreira numa época onde havia necessidade de construir toda a infraestrutura do país. Considerando o estágio atual de desenvolvimento do Brasil, qual conselho o senhor poderia dar para os engenheiros desenvolverem suas carreiras? O negócio é o seguinte, a vida é móvel, quer dizer, as coisas vão acontecendo. Então, aquilo que aconteceu para mim não é o que vai acontecer para quem começar hoje. Então, coisas que para mim eram um mistério, hoje já não são mais. Então, tem que ver a experiência de cada um. Quer dizer, agora, cada um tem que fazer a sua meta de conhecimento ou de sabedoria. Você quer ser um técnico, então trate de aprender a técnica. Sabe fazer cálculo de arete, então faça, calcule, etc., publique. Daqui a pouco vai surgir algum outro lugar que quer uma coisa parecida. Então você vai poder criar o teu nome a respeito. Mas isso tudo depende, você estuda uma coisa e acontece outra, né? Quer dizer, o fenômeno, aquilo que você estudou, não aparece na tua vida profissional. Então, não adiantou nada aquele conhecimento. Então, o conhecimento tem que coincidir com a necessidade. Quer dizer, você não tem controle sobre a necessidade. Então, é difícil. Muitas vezes, você sabe uma série de coisas e nada daquilo interessa para ninguém. Então, não ajuda muito. Então, isso tudo, a formação da pessoa é uma coisa, trial and error, como diz o americano. Trial and error, quer dizer, como é que é? Tentativa, erro e tentativa. Então, é isso aí. É claro que você diz agora, bom, mas o senhor está bem, passou uma época que ninguém sabia nada, enganou aí bastante, ficou famoso. Não, mas não é isso, quer dizer, tudo é relativo. Quer dizer, você não nasceu com esse nome, você tem que fazer o nome. Para fazer o nome, você tem que mostrar que sabe e saber demonstrar que sabe. E como é que você faz isso? Então, publicando artigos técnicos. É a melhor maneira.
Agora, você diz, bom, mas você faz um artigo técnico, o sujeito não lê. Não, agora, isso é assim mesmo. Quer dizer, é preciso que apareça alguém que possa dizer isso aqui é coisa boa. Então, isso tudo acontece. Aos poucos as coisas vão... Aí você encontra um consultor americano que diz, poxa, você sabe muito essa coisa aqui, vamos fazer um artigo juntos, não sei o que e tal. Então, eu acabei tendo amigos americanos, franceses, etc., que tiveram satisfação de trabalhar comigo em certos projetos, em certos artigos técnicos, etc. Então, tudo isso vai formando um conhecimento e vai divulgando o teu nome. Esse é que é. O professor Pinto, os chineses chegaram aqui, a primeira coisa que perguntavam é, e o professor Pinto, onde está o professor Pinto? Eles queriam saber do professor Pinto, que eles conheciam. O que estavam mostrando para eles não estava interessado. Não, ali é o professor Pinto. Ah, está aqui o professor Pinto. Opa, então... E assim foi feito. Mas acontece que não é só na conversa fiada, isso é que é verdade. Tanto que nós demos palpite em vários lugares, na China e outros países, em função do que a gente mostrou que sabia. Então, eles queriam saber. Eu me lembro que numa conversa, apresentamos os consultores brasileiros, firmas de consultoria brasileiras, pusemos em contato com os chineses. O que é que os chineses queriam? Ele queria o camarada que soubesse resolver. Então, os chineses diziam para nós, olha, o que nós queremos é um know-how. Nós queremos saber como é que faz. Know-how. O seu know-how nos interessa. Agora, os homens oram para fazer o know-how, esse é problema de vocês, que é um problema administrativo, quer dizer, nós não temos nada a ver com isso, não está no interesse. Quer dizer, o importante é o conhecimento daquilo, porque quando vocês forem embora, eu saiba fazer. É o que o chinês queria. Quando ele veio ver o negócio da barragem de face de concreto, porque as barragens de face de concreto aqui eram muito grandes e tal. No mundo havia pouca coisa comparável. Então, ele queria ver o nosso know-how nesse assunto para poder usar lá em obras parecidas. Então, queremos o seu know-how. O que as firmas brasileiras não ficavam muito satisfeitas, porque elas queriam vender uma parte desse know-how. Né? Mas isso é a vida é assim. Você tem que procurar fazer o seu know-how. Mas não vai pensar que vai encontrar muita facilidade. Não vai, porque as pessoas que vivem daquele know-how também não estão lá ensinando para todo mundo como é que faz. Então, é isso aí. Professor, então, nós já vamos nos conduzindo ao fim, né, desse momento, desse colóquio. Ótimo, ótimo, ótimo. E, assim, nós estamos aqui nessa sala, que é uma sala dedicada, né, ao ex-presidente da Copel, né, Parigot de Souza. Eu sou uma pessoa que pesquiso, né, o Parigot há alguns anos, até por conta, né, desse acervo que a família também disponibilizou à Copel, né? E nós entendemos que o Parigot fez por merecer ter esse espaço, que nós tentamos aqui reproduzir algo próximo ao que ele chamava a sala de estudo na casa dele. Né? Então, aqui seria um ambiente da casa dele, né, que nós trouxemos para cá. Então, nesse sentido, muitas pessoas têm curiosidades sobre, né, o Parigot, e nós, enquanto empregados da Copel, né, assim como o senhor, o empregado de registro 006,
né, que o senhor foi, quando nós pensamos, né, nessa história da Copel, né, uma empresa às vésperas dos 70 anos, né, de existência. E eu me lembro aquela última conversa que eu tive com o senhor, quando o senhor falou assim, o Parigot, então, me chamou se eu gostaria de fazer parte da equipe. O Parigot, estamos lá criando uma companhia de energia, né, como quase uma banalidade, né? E aí, quando nós olhamos hoje, né, a partir, né, desse início, né, dessa conversa até do Parigot de Souza com o senhor, aonde a Copel chegou, né? E sendo a maior, né, empresa do estado do Paraná, tendo expandido aí por diversos estados do Brasil, multiplicado o seu negócio, né, de geração, transmissão, distribuição, também as usinas renováveis, eólicas e outras formas também que a Copel tem buscado implantar. Então, a pergunta assim, é muito simples, né? Para mim, a minha curiosidade é do convívio, né, que o senhor teve com o ex-presidente Parigot de Souza naquele momento inicial, né? Ainda Parigot nem era o presidente. Não, pois é. Então, veja o seguinte, quando eu entrei, eu tinha entrado na Copel, parece que já, né? Eu sempre quis ser professor. Então, o certo seria ser professor de hidráulica. Quem era o catedrático de hidráulica? Era o Parigot. Então, eu procurei o Parigot para dizer para ele, olha, eu tinha interesse em ser professor de hidráulica. Aí ele me disse assim, olha, você não precisa ser professor para aprender, para saber, para fazer uma carreira técnica, nada disso. Quer dizer, ser professor é um aspecto, mas que não é obrigatório. Então, ele meio que me dissuadiu de querer começar a ser professor. Mas, naquela época, ele era professor e era diretor da Copel. Ou não, ele não era ainda diretor. Daí foi o que ele me disse, que eu estou encarregado aí pelo governo de montar uma firma nova aí para a construção, projeto de construção de usinas, etc. Então, já tinha pensado que você era uma das pessoas que poderia, eventualmente, fazer parte desse grupo. Então, ele estava encarregado pelo governo de fazer a Copel. Quer dizer, então, foi aí que ele teve a primeira concepção da Copel. Mas, logo em seguida, mudou o governo. O Lupion tinha ganho, não sei o quê. Eu já não me lembro exatamente a sucessão, mas, enfim, com a mudança do governo, o Parigot deixou de ter importância agora eu já perdi o fio da meada aqui. Mas, de qualquer maneira, ele acabou voltando a ter interesse na universidade, porque ele perdeu a força dentro da Copel, porque voltou no Lupion, parece que foi isso. Então, o que é que aconteceu? Ele... Acho que o dia foi muito comprido, que agora... Então... Ele pensava algo nesse sentido, olhando hoje a Copel, professor? O Parigot imaginava a Copel diversificada assim em seus negócios, esse avanço, ou ele pensava algo diferente? Ou ainda era muito inicial para que se pensasse? É difícil de dizer que ele não imaginou toda a complexidade que isso acabou tomando, né? Mas o que acontece é que ele era um indivíduo crítico das coisas, etc. Então, ele queria sempre resolver os problemas, saber por que estava acontecendo, etc., etc. Então, com isso, ele participou ativamente
no desenvolvimento da COPEL. Foi isso. E as pessoas que ele selecionou, eu inclusive, mas outros, assim como eu, foram escolhidos pelas qualidades que o Parigó achava que eles tinham para ir para frente. Então, quando o Parigó saiu do setor, havia um grupo de engenheiros na COPEL que tinha uma mentalidade para frente. E foi assim que a COPEL se desenvolveu. Então, de fato, eu sempre coloquei ele na frente, quer dizer, no início dessa concepção mais técnica das coisas. E que de fato, é o que parece que aconteceu. Agora, nem todo mundo é capaz de ser um Parigó, então, se perde muita coisa, mas a formação inicial, essa equipe inicial que formou a COPEL, etc. e tal, eram pessoas escolhidas pelo Parigó. Eu posso dizer que também ajudei nessa escolha de gente que era altamente preparada e tinha um potencial para ser alguma coisa melhor. E foi daí que surgiu isso. Senhor, pensando no convívio que o senhor teve com ele, depois ele sai, né, da COPEL, assume a vice-governadoria e depois governador de estado. O senhor saberia dizer assim algum legado, né, que Parigó tenha deixado ou para a COPEL ou para o estado do Paraná? Não sei o quanto o senhor acompanhou naquele momento, né, a vida política dele, mas se nós pudéssemos traduzir, né, algo de legado que ele possa ter deixado. Olha, eu não sei como é que eu... É que quando ele se meteu na política, eu já não tinha quase contato com ele. E eu sempre tive um temperamento de não me aproximar assim, dos políticos e das coisas. Então, a vida dele política, ele fez na base do que ele era. Ele era um autodidata, ele era daqueles que levava o problema para casa, pensava e trazia uma solução. Ele não ficava perguntando para A, B, C, D o que é que acha, o que é que não acha. Ele formava a ideia dele e fazia. Então, e teve êxito. Agora, a gente que conviveu com ele não pode ficar querendo analisar uma coisa que deu certo, outra coisa que não deu certo. Eu acho que isso não tem sentido. O que tem sentido é o total do que ele fez. Quer dizer, você vê, se você pegar o número de pessoas que ele indicou para cargos que tiveram sucesso, é muito maior do que do que não teve esse sucesso. Então, nesse caso, é que eu acho que ele teve muita importância, porque ele ajudou a criar uma equipe do início. E essa turma é uma turma, não é porque eu esteja vestido nela, mas é uma turma selecionada pelo que podia fazer melhor que os outros. E, de fato, foi o que aconteceu. Bom, então, professora, a gente encerra, né, o nosso colóquio. Eu quero fazer uma última pergunta para que deixar as últimas palavras do senhor nesse encerramento. Agradecer, né, a sua presença, a sua boa vontade e todo o seu conhecimento nessa área. Não sou da engenharia, mas, né, os colegas aqui que são, tenho certeza que tiveram referências excelentes dessa experiência, né, de toda essa bagagem que o senhor traz. Como historiadora, eu admiro, né, tudo isso que o senhor pôde trazer. E, como o senhor disse, escreva, registre, né? Isso é fazer história também, sob esse aspecto, né, da história. Então, eu só tenho a agradecer pela boa vontade do senhor estar aqui e ter nos presenteado, né, com essas palavras. E, assim, para que o senhor encerre também a sua fala,
Gostaria de fazer uma pergunta. Como o senhor, né, andou muito pelo mundo, pelo Paraná, pelo Brasil, e nós, quanto mais a gente vive, mais saudades a gente tem, né? Então, eu queria deixar uma última pergunta assim, para o senhor. Do que o senhor tem saudade quando o senhor olha, lembra da sua carreira? Qual momento, ou qual empreendimento, ou qual projeto, qual lugar? Qual é a saudade que o senhor tem? E assim o senhor pode encerrar, por favor. Obrigada. Não sei qual é a saudade. Isso você tem que deixar eu pensar um pouco. Eu não tenho saudades, nada muito particular, porque tudo que eu fiz a vida toda foi procurando acertar. E tive sorte de que eu tive uma audiência muito boa, seja nos mestres, do tipo Parigot, etc., seja nos alunos ou companheiros, etc. Então, eu acabei tendo uma participação em muitos assuntos, mais pela bondade desses colegas e desses alunos, do que pelo mérito próprio. Agora, eu sempre tive, na medida do possível, uma autocrítica. Eu sempre fui muito crítico de mim mesmo. Então, eu sempre procurei acertar, diminuindo as bobagens que eu fazia. Então, se isso deu alguma coisa, algum resultado, parece que deu algum. Mas, modestamente, mas, digamos, objetivamente, cada um de nós é limitado na sua própria participação nas coisas. Então, depende muito da sua própria autocrítica, que também não pode ser exagerada, quer dizer, tem que ser algo que ajude a progredir. Ajude a progredir você, ajude a progredir os outros. E é nesse ponto que eu acho que eu sempre consegui fazer. Ou seja, se você for no centro de hidráulica, você vai ver lá um monte de gente muito boa que participou, e cada um deles com uma participação que individualmente já é enorme. Então, se eu pegar o Cidil Donaire, que foi o chefe da hidráulica lá durante muitos anos, muito modesto, muito humilde, mas foi um homem que teve uma participação muito grande na formação do pessoal do centro de hidráulica. E, quer dizer, como destacar isso tudo não é fácil. Né? Mas cada um tem que avaliar o seu próprio papel e procurar fazer o melhor. É isso aí. O resto é muita conversa fiada. Ok, professor. O senhor gostaria de dizer mais alguma coisa? Eu só quero me congratular aqui com vocês, com esse ambiente do Parigot. Eu fiquei com inveja da fotografia do Parigot. Eu concordo que ele era bonitão, mas não precisava exagerar. Então, ele estaria, as pessoas assim, podem ver as fotografias, a turma tinha uma certa inveja da estatura, não só moral, como física do Parigot. O Parigot era um professor que se impunha, que tinha um papel realmente destacado. E foi assim que ele fez governador do Estado, quer dizer, não era um político, ele foi ser governador, mas não foi na base de uma eleição. Acho que na base de uma eleição ele não seria nunca governador, quer dizer, ele foi governador porque as pessoas reconheceram a capacidade dele de tomar
e decisões importantes em função dos problemas. É isso aí. Muito obrigada, então, professor, todos os presentes, colegas, o Rodolfo, que com boa vontade esteve presente também com o senhor, e todos que puderam, então, nos acompanhar. E esse vídeo vai entrar para essa memória empresarial da Copel, né, da qual o senhor agora vai ser mais um volume dessa história, desse capítulo. Eu já me sinto assim, com um aspecto de uma peça de museu. Ok, muito obrigada a todos. Eu que agradeço.